Vamos então avançar no programa e olhar para as eleições europeias, um ato eleitoral que aconteceu no passado domingo, que deu a vitória ao PS no país, como se sabe, e também aqui na Madeira, a Aliança Portugal, que inclui as candidaturas do PSD e do CDS, venceu aqui na região, com o PS a vencer em duas localidades, os concelhos do Porto Santo e de Machico. Jacinto Serrão, quais são, enfim, numa primeira análise, que comentários é que lhe merecem estes resultados eleitorais? Na Madeira? Na Madeira e no país. E na Europa. Já agora podemos falar de facto que estas eleições têm essa característica de podermos abordar aquilo que se passou em todo o espaço europeu, no país e também na região autónoma da Madeira. De facto, há leituras que se podem fazer separadamente, mas começando aqui pela região autónoma da Madeira, é preciso olhar para estes resultados com olhos de ver, porque de facto o PSD e o CDS, ou seja, a coligação junta, obtiveram um resultado de 30,9%, e atendendo aos resultados anteriores, isto é um resultado que deve preocupar muito o próprio PSD, visto que o CDS não fez a campanha e excluiu-se de participar deu indicação ativamente. Deu indicação de voto e enviou uma carta aos militantes. Okay. O deputado vai ter a oportunidade de explicar isso no seu tempo. Mas não participou na campanha, demitiu-se de participar na campanha, teve lá as suas razões, teve a sua estratégia a nível regional, ou taticismo político, mas isso é mais para lá do PS. Essa leitura que qualquer um pode fazer, e é legítimo que façamos essa leitura, mas o que é facto é que o PSD obtém, de facto, um resultado muito baixo para aquilo que tem nos habituado. Mas no fundo ganhou mais umas eleições na Madeira, portanto se extrairmos aquilo no que é continente serve para o PS, aqui já não tivessem sido os votos do CDS nesta coligação, nestes 30%, o PSD pode estar à volta de 25% na região autónoma da Madeira. Ou seja, o PSD, que sempre ganhou eleições, que teve maiorias esmagadoras, resultados eleitorais esmagantes na região autónoma da Madeira, neste momento poderá estar com menos de 25% do eleitorado. Mas também é o facto que o Partido Socialista não está a capitalizar tudo isso, o efeito do CDS que contribui também para este resultado. Mas o PS não estará... Ou seja, temos o Partido Socialista com 23%, praticamente temos o Partido Socialista e o PSD com os mesmos resultados, se extrairmos este efeito do CDS, que certamente contribui também para este resultado de 30%. Portanto, há aqui uma afirmação, um crescimento muito grande do Partido Socialista, que o coloca num patamar claramente elegível a vir a liderar a governação da região. Mas não vê aqui uma expectativa maior por parte do PS de eventualmente até ganharem mais concelhos, como aconteceu só em Machico? O Partido Socialista cresceu bastante e é evidente que poderíamos encontrar aqui algumas falhas que aconteceram durante a campanha e que provavelmente prejudicou o próprio Partido Socialista, nomeadamente o que se passou na Câmara do Funchal, porque estamos a falar de uma autarquia, de uma Câmara com um peso significativo em termos eleitorais, em termos populacionais, e aquilo que aconteceu deixou expectante o eleitorado se de facto a solução da alternativa é ou não, foi ou não a melhor, e isso prejudicou o Partido Socialista, naturalmente, até porque houve uma intervenção muito forte por parte de outros responsáveis políticos da coligação que governa atualmente a Câmara, que culpabilizaram o Partido Socialista sem culpa nenhuma, naturalmente, porque isso é uma responsabilidade da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara já explicou as razões que levou a levaram a estas perturbações que aconteceram na Câmara, mas o que é facto é que isso aconteceu em vésperas de eleições e houve aqui alguma campanha contra o Partido Socialista diretamente. E isso prejudicou certamente o Partido Socialista. Mas o que é facto é que o Partido Socialista teve um resultado satisfatório e que está a ombrear com o próprio PSD. Como disse, o PSD e o CDS tiveram 31%. Se extrairmos um efeito do CDS, mesmo que nem todos os votantes ou simpatizantes do CDS tivessem ido votar, mas o que é facto é que muitos foram votar. Mas há outros fenómenos aqui que importam também que apelou o voto na coligação, podemos... Bom,
eu estou a dar muito pouco ao CDS, provavelmente o CDS valerá muito mais. Se for isso, então o Partido Socialista estará à frente do PS. Eu estou a tirar seguiremos nessa análise. O PSD está, neste momento, com menos de 25% do eleitorado. Vou dar a palavra em dizer, na noite eleitoral, dizer que esta é uma derrota histórica da direita, que há um novo ciclo e que os portugueses querem um governo liderado pelo PS. Será bem assim perante estes resultados eleitorais? Com esta diferença de votação do PS para a Aliança Portugal, que não foi assim tão significativa como inclusivamente as próprias sondagens até numa determinada altura apontavam e o próprio PS também contava. Sim, o Partido Socialista tinha, e avaliar pelas sondagens, a expectativa de ter um resultado um pouco melhor. Mas o resultado foi positivo, nós ganhamos as eleições. O Partido Socialista sozinho tem mais votos que a direita. Portanto, tem mais votos que a direita. A direita saiu derrotada, e quando se fala na derrota do Partido Socialista, ou num resultado não menos bom do Partido Socialista, é evidente que a direita e quem governa o país é que tem de refletir o que os portugueses foram dizer às urnas também quem se apresenta como uma alternativa ou no domingo passado. Portanto, nós temos de fazer essa avaliação e o que os portugueses foram dizer é que, de facto, não estão de acordo com as políticas da governação. E o Partido Socialista é o partido que foi eleito, pelo menos há uma indicação do eleitorado, que é o maior partido português e com indicação clara para governar o país em 2015. Mas até António Costa disse que se fosse um resultado deste nas próximas legislativas, que seria um empastelamento de votos. São palavras de António Costa. Eu tenho todo o gosto em concluir o meu raciocínio e vou dar uma resposta às suas dúvidas. Portanto, este é que é um facto. Portanto, são os dados. Agora, se avaliarmos a situação de governabilidade do país, eu estou de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Barreto. Portanto, este cenário atualmente é um cenário que nos deve preocupar a todos. Mesmo ao Partido Socialista que ganhou as eleições. Nós temos, naturalmente, de redefinir, nós, Partido Socialista, que tivemos esta indicação nas últimas eleições do eleitorado, senhor, o Partido Socialista é o partido que está indicado para vir a ganhar as eleições nas próximas eleições, pelo menos esse sinal foi dado. Agora, o Partido Socialista, perante este resultado, não pode cruzar os braços. Tem de trabalhar muito, tem de provavelmente mudar a sua estratégia política, porque tem de ter um melhor resultado, senão põe-se de facto aqui em causa a governabilidade do país com um cenário político desta natureza plasmado em eleições E acha nacionais. que este resultado põe em causa, falou na estratégia, põe em causa também eventualmente a liderança de António José Seguro? Não, eu penso que António José Seguro ganhou as eleições como líder do Partido Socialista. Provavelmente o que nós precisamos é, de facto, mudar a estratégia e apresentar um conjunto de soluções, e temos tempo para isso, porque estas eleições foram para as europeias. Portanto, o próximo ato eleitoral será para a governação do país. E António José Seguro, como candidato a primeiro-ministro, o Partido Socialista como candidato a governar o país, naturalmente que apresentará as soluções e, através dessas soluções, vai convencer o eleitorado que tem a melhor solução para a direita. E, a partir daí, vamos crescer e ter um melhor resultado eleitoral para poder governar o país, como já disse, esta situação, de facto, não é uma situação que nos deve preocupar a todos. E também, no interior do Partido Socialista, poderá haver uma reflexão, e certamente haverá uma forte reflexão, os órgãos vão reunir para refletirem. Agora, eu acho que não está aqui em causa a liderança de António José Seguro. Poderá estar a ser necessário reequacionar a estratégia política, o próprio discurso, de maneira a que o Partido Socialista consiga granjear ainda muito mais simpatia junto do eleitorado. Mas o sinal é claro, o Partido Socialista é o maior partido do português, é o partido que junto tem mais votos que toda a direita que governa neste momento, e é o partido que está indicado para governar o país em 2015. Precisamos trabalhar muito mais, é verdade, temos de trabalhar muito mais. Precisamos de repensar a nossa política de relacionamento com outros partidos, também poderá ser uma das hipóteses a colocar em cima da mesa, mas isso faz parte da estratégia nacional do partido, que não me compete a mim estar aqui a dar a minha opinião quando tenho a oportunidade de fazê-lo junto dos órgãos internos do Partido Socialista, quer a nível regional, quer a nível nacional. E estas palavras de António Costa, que falava de facto nessa derrota histórica por parte da direita, mas uma vitória por parte do Partido Socialista com sabor a pouco, no fundo foram foi o que acabei de dizer, de facto o Partido Socialista poderia e almejava ter um melhor resultado, mas o resultado foi positivo. O resultado é que nós conseguimos derrotar as políticas. Há uma derrota clara das políticas da governação, que é o que nós temos vindo a criticar. E o eleitorado
premiou o Partido Socialista porque foi o partido mais votado. Se me disserem que este é um resultado bom em 2015 para governar o país, não é um resultado bom. Provavelmente, com o resultado destes, teríamos de fazer alianças com o próprio PSD para poder garantir uma maior estabilidade de governação. Mas isso é uma questão que deve ser refletida e temos muito tempo para o fazer, já que não se antevê um cenário de eleições antecipadas, porque... Embora António José Seguro, na noite eleitoral, tivesse falado nesse cenário, enfim, desejava que as eleições... Pelo menos a avaliar pelos registros dos líderes partidários que governam e que têm a maioria na Assembleia da República, não se antevê esse cenário, embora possam pôr a mão na consciência e se consciencializarem de que, de facto, não têm competência para governar o país e tirar o país desta situação de sufoco e demitirem-se e realmente dar a voz de novo ao povo. Mas isso não foi a indicação que os líderes partidários deram-nos ontem, mas até pode ser que durante estes períodos de reflexão reflitam que, de facto, a indicação que foi dada foi para deixarem estas políticas que estão a prejudicar fortemente o país e os portugueses. Comentários sobre a questão europeia, que reclamava há pouco, e também este fenómeno de Marinho Pinto. Isso. Sim, podemos abordar essas questões. Acho que é pertinente. A questão europeia, eu comungo das preocupações que foram aqui colocadas. Há movimentos políticos, e não só políticos, de cidadãos, que aproveitam, de facto, as feridas da democracia para se instalarem. E isso é uma situação perigosa para o regime democrático que vigora nos diversos Estados-membros da União Europeia. Porque já foi dito aqui, e todos nós sabemos, o que poderá acontecer se movimentos políticos desta natureza conquistarem poder efetivo nos Estados-membros. Pode-se pôr aqui em causa um conjunto de direitos e garantias que estão consubstanciadas na Carta dos Direitos Humanos e nas diversas constituições dos Estados-membros e nos próprios tratados da União Europeia. E isso é uma questão que nos deve preocupar, mas isso, naturalmente, que o eleitorado deve estar devidamente informado sobre em quem é que deposita o voto e uma vez essas pessoas eleitas, o que é que vão fazer e o que é que vão defender. Porque a democracia está demonstrado que é o regime com muitas imperfeições, com muitos erros, com muitas falhas, mas confere o poder soberano ao povo. São os cidadãos que têm esse poder. Outros regimes, como dizia Churchill, realmente são muito piores. Portanto, a democracia é um regime, de facto, muito imperfeito, mas é dos mais perfeitos. É o melhor de todos. É o melhor de todos, exatamente, é essa a expressão. Por isso, devíamos tratar melhor do regime democrático e devíamos nos preocupar com estes tipos de movimentos, como disse, se instalam nas feridas da democracia. Nós em Portugal não temos essa... também até agora, também temos aparecido muito essa situação. Também temos algumas situações outros fenómenos, como por exemplo o fenómeno de Marinho Pinto, que não é bem uma situação dessa. Em relação ao... Bom, é evidente que o Marinho Pinto é um epifenómeno, mas de certa forma é alguém que aparece e que capitaliza algum descontentamento que existe. Mas é um resultado que nos surpreende, não há dúvida nenhuma, que um candidato de forma individual, sem uma máquina partidária de facto significativa, consegue aquele resultado. Consegue o resultado muito fruto da sua imagem como bastonário, porque foi acutilhante no exercício das suas funções como bastonário, enfrentou, de facto, algumas situações de comodismo. E aparece ali com uma imagem quase que de justiceiro, não é? E isso é uma imagem que está na sociedade. Os portugueses reviram-se um pouco nessa imagem de coragem que Marinho Pinto tem e depositaram-lhe o voto. Agora, é preciso pensarmos o que é que, de facto, Marinho Pinto vai defender para mudar as políticas. Qual é o projeto que tem? Não basta contestar, não basta ser realmente só contestatário, como tem acontecido até agora. Mas isto é um fenómeno que, se calhar, na sociedade portuguesa, nos próximos tempos, eventualmente... pelo menos a classe política vai ter que contar com o Marinho Pinto, até para umas eleições presidenciais, para as eleições nacionais. Marinho Pinto está a demonstrar que tem uma forte ambição política e tem aceitação junto do eleitorado, como se verificou. Era previsível. Eu estava convicto que ele ia ter um bom resultado e que ia ser eleito. Provavelmente não estava à espera que elegesse dois, como poderá vir a acontecer. 234 mil votos. Agora, que ele ia ser eleito, eu estava convicto que ia ser eleito, porque ele tem uma grande aceitação, tem uma grande simpatia junto do eleitorado, devido ao trabalho e à exposição que teve como bastonário dos advogados.
Mas acredito que estes epifenómenos, tal como acontecem, porque não têm sustentabilidade política, não têm um suporte ideológico, não têm um suporte, uma estratégia consistente de natureza partidária e ideológica, aparecem porque há realmente um discurso contestatário contra as situações que estão a doer junto das famílias, junto das pessoas, junto das instituições, e as pessoas acabam por se rever um pouco naquele discurso, porque sentem, de facto, os efeitos dessas políticas daqueles partidos que têm a responsabilidade de governação. Mas não acredito que seja um fenómeno para perdurar muito durante o tempo. Portanto, será passageiro. Vamos ouvir também a opinião dos Rui Barreto. Eu também gostaria de falar um pouco da abstenção, mas... Sim, mas pode acrescentar, com certeza. A abstenção que é de resto também um dado significativo. Já falamos aqui, de certa forma... A questão da abstenção deve, de facto, preocupar todos os movimentos políticos e os partidos, concretamente, porque seguramente, tal como foi dito e como tem sido dito, têm de mudar de discurso, têm de apresentar talvez uma forma diferente de atuar, quer internamente, quer externamente, para começar a convencer mais o eleitorado a ir votar. Mas este não é um problema só dos partidos políticos. Este também é um problema da sociedade. É um problema que se prende com a cidadania ativa, ou seja, o cidadão, porquê que está desmotivado na participação, quando eu disse ainda há pouco que na democracia, de facto, há um poder soberano que está nas mãos de cada cidadão. Acha que se deve introduzir, e as instituições... começar a introduzir em Portugal o voto obrigatório? Não, eu acho que não é uma questão de consciencializar, é uma questão de educação para a cidadania. Porque se nós realmente colocarmos também, ou sensibilizarmos as próprias instituições que devem começar a sensibilizar os cidadãos das escolas, por exemplo, sensibilizar para a importância do voto, para a importância dos regimes democráticos, porque podem, de facto, de períodos determinados no tempo, substituir os governos através do seu voto. Noutros regimes isto não é possível. E a importância que tem na participação e escolher de forma informada, esclarecida, os projetos mais avisados para solucionar os problemas. Mas isso aí não passa por uma maior credibilização por parte dos políticos? Com certeza que sim, foi o que eu disse no início. Passa realmente por credibilização do discurso, mas também é preciso que as pessoas se sintam informadas e não depositem o voto às cegas, ou porque não acreditam em nada, ou porque não estão devidamente informados sobre a importância de uma eleição europeia, porque elas são, de facto, importantes e determinam a vida de todos nós, quer a nível regional, quer a nível nacional, ou então porque desconhecem, de facto, os programas de cada um dos partidos e as soluções para resolver os seus próprios problemas e, por desmotivação, ficam em casa. E outros, de forma consciente e devidamente informada, também optam por ficar em casa porque não acreditam em nenhuma solução, e isso é um direito. E é um direito, por isso é que eu digo que é um direito que deve ser preservado, que é o direito de não ir votar. Por isso eu não concordo com o voto obrigatório, mas eu acredito que se o cidadão se sente participativo, cada vez mais ativo na vida da sociedade, ele sente-se impulsionado a ir votar. Mas para isso precisamos lhe dar instrumentos, informação, de lhe dar realmente uma educação para a cidadania também nas instituições. As escolas devem preparar melhor os nossos jovens para o exercício da cidadania ativa e, naturalmente, que os partidos depois têm de convencer e informar melhor para mobilizar as pessoas que estão descontentes com o regime e com a política. Não? Voltamos a ter mais do que uma voz no Parlamento Europeu. Bom para a Madeira? Sim, sem dúvida nenhuma. Já temos lá no mandato 3 deputados, CDS, PS e PSD. Já tivemos. Com os PS e PSD e agora novamente PS e PSD. Nós estamos numa região ultraperiférica e felizmente que a Europa reconhece um estatuto de privilégio para estas regiões, digo privilégio devido à sua condição de menos privilégio devido à sua situação geográfica. Mas há, de facto, um tratamento diferente para as regiões em determinados dossiês, para as regiões ultraperiféricas, e a Madeira, com representantes seus, as regiões autónomas, também os Açores terá, com representantes seus no Parlamento Europeu, será melhor protegida naquilo que são a defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas e nas questões concretas da nossa região autónoma. Por isso acredito que a nossa representação parlamentar, quanto maior, melhor, e atualmente nós temos eleitas a senhora deputada Cláudia Aguiar e a senhora deputada Lidiana Rodrigues, que estou certo que vão fazer um bom trabalho na defesa dos nossos interesses, dos interesses da região autónoma da Madeira. Questão orçamental relativa ao mês de abril, que foram dados divulgados no final da semana passada. Jacinto Serrão, temos aqui a receita corrente, a exemplo do país, também a crescer com os impostos, nomeadamente o IVA e também o IRS, a apresentarem crescimentos significativos.
Temos também outro dado, que é o saldo, que continua negativo. Pois é. Bom, estes resultados orçamentais resultam de uma política que carrega nos impostos. Naturalmente que o enorme aumento de impostos que foi anunciado pela governação está-se a refletir nas contas. E este aumento de receitas tem a ver, de facto, com estes aumentos brutais de impostos, mas que têm depois efeitos negativos, como já apontamos, noutros domínios, como no próprio crescimento da nossa própria economia e nas dinâmicas sociais. Por isso é que estamos perante estes dados económicos que existem e também os fenómenos de pobreza que são sentidos por todos nós a cada canto por onde passamos. Por outro lado, isto a nível nacional e a nível regional não é menos verdade, porque a nível regional, então, o imposto, o aumento de impostos foi muito gigante, foi mais de 30% em alguns setores, como todos nós sabemos, foi reduzido e anulado o diferencial fiscal de 30% que nós tínhamos para fazer face ao princípio da continuidade territorial. Também não se compreende como é que isso pode acontecer, é um princípio que se mantém permanente e porque que, de facto, se assina um programa de resgate desta natureza, mas o que é facto é que nós estamos perante um aumento de impostos muito grande que converte-se ou reverte-se num aumento de receita, mas que tem outros prejuízos. Tem o outro reverso da medalha, que é a destruição da nossa economia, a falência, o desemprego a aumentar e as questões da pobreza que graçam pelos 4 cantos da região, como todos nós temos verificado, junto das famílias. E a Madeira continua a apresentar um saldo global. E pior ainda que, apesar de tudo isto, é que nós continuamos com saldo primário negativo, quer dizer que a caminhar por este caminho, nós nunca vamos resolver o nosso problema da dívida. E era suposto, com o plano de resgate, criar um conjunto de mecanismos para podermos superar o problema da dívida e consolidar as nossas contas a nível regional. Bom, se o país está a conseguir consolidar a nível orçamental, com todos os prejuízos que nós falamos, e isso agora é preciso pesar o que é que seria melhor, aligeirar mais esta carga que está a ser colocada sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre os trabalhadores, como disse aqui o Sr. Deputado, que é responsável também pela aprovação destas políticas a nível nacional, preferiríamos, e o Partido Socialista tem defendido, preferíamos outro tipo de políticas e de cortes que não fossem em cima, de facto, dos rendimentos das famílias e das pessoas, dos trabalhadores e com este aumento de impostos brutal que está a prejudicar certamente e claramente o país e as pessoas. Na região autónoma da Madeira, apesar do plano de resgate e do dupla austeridade que nos está a acontecer, como estamos a sentir um efeito duplo da austeridade, a região continua a não ter capacidade de pagar a sua dívida, o que é preciso, naturalmente, repensar toda a sua política e renegociar seguramente com o Governo da República. Aliás, isso é eventualmente uma negociação que entrará agora, digamos, na sua fase mais acelerada. É evidente que é preciso acelerar, porque a Madeira, como está, nem está a resolver os seus problemas de emprego, os seus problemas sociais, os problemas económicos e também não está a resolver o problema da dívida. Resolve também a opinião. Estamos muito pior até no cenário a nível nacional, apesar do cenário a nível nacional não